Louvar pela vida do teu servo. Deus, obrigado porque ele sabe de onde tu tiraste. Ele sabe, meu Pai, o que tu formaste em seu coração. Tu sabes, meu Pai, da onde tu formaste esse homem. E ele sabe também da onde foi tirado. Então eu te peço em nome de Jesus que através desse filme, através da ministração do teu servo, vidas sejam abençoadas, trabalhadas em seu coração. Deus, fala com o teu filho e fala com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. André. Agradeço a oportunidade, agradeço a confiança. Todos aqui me conhecem, não? Cada dia é um verso, é um conto, é um livro, uma aventura. Cada passo no morro é um risco. Não sei se vou contar. Não sei se amanhã tenho vida para escrever uma nova canção e dizer: hoje eu venci de novo. Eu não sei se no dia seguinte o sol vai me inspirar a sair de casa, a sair da cama, encarar esse morro de novo e poder sorrir, mesmo sabendo que um outro morreu e que outro desistiu e foi para o lado de lá, ou foi para o lado de lá, ou foi para o lado de lá. E fulano de tal descambou. Era um cara legal, mas descambou. Mas eu continuo aqui, tentando vencer mais um dia. Favela pode ser difícil, mas vale sonhar. Valente é quem mora no morro. Seu moço, eu moro no morro. Valente é quem mora no morro. Aprendi a me virar. Boa noite mais uma vez. Eu queria pedir aos amados irmãos que desembainhassem as suas espadas. Eu não vou tomar muito tempo com os irmãos, não. Quero apenas trazer um pouco do meu testemunho e o filme vai falar um pouco mais. Na verdade, eu adianto que o filme pegou leve por razões óbvias. Eu tenho um filho de 10 anos e tenho uma mãe de 81 que não assistiram o filme. Minha mãe não assistiu, meu filho assistiu, mas as cenas foram... E aí eu vou voltar a esse assunto mais tarde, mas os alunos que fizeram o filme decidiram poupar algumas verdades que eu vou contar para vocês. Jeremias 29:11, e esse versículo me fez entender muito do que eu sou, e certamente farão os amados irmãos entender o que Deus quer em nossas vidas. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja. Fala comigo, Deus. Transforma na sua vida, nos surpreende a cada dia. Nos abraça, nos conforta, nos consola. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que cada um precisa. Eu te peço, em nome de Jesus, realiza nossos desejos e que nossos desejos sejam os teus. Em nome de Jesus. Amém? Cadê Jairo? Cadê Hilary? Isso aí mesmo. Próximo. Óbvio, nascido e criado dentro da comunidade. Eu fui uma criança muito doente e numa família muito conturbada. Era a soma de coisas que hoje resultaria certamente, na geração de hoje, uma depressão declarada. Mas na minha época não tinha essa coisa de depressão, a gente não sabia o que era isso. Então, ou o cara era muito macho, ou ele não era, ou ele ia jogar bola, ou ele era um pastel. Sendo eu muito doente, eu tinha problema respiratório, eu tinha problema na pele, eu tinha problema acho que no coração também, aqui na laringe, enfim, eu tinha uma série de problemas que me impossibilitava de correr, de brincar, de soltar pipa e de ser incluso,
em algum grupo. Isso para uma criança, imagina uma criança, sem ser convidado nunca para um futebol, por exemplo. Se tivesse 10 de um lado e 10 do outro, o time que eu era fazia questão de participar com 9, porque eles me botavam para fora para não participar do futebol. Eles preferiam jogar com 9 do que jogar comigo. Perebe eu sou até hoje. Mas quando eu era daquela idade, eu não entendia o que estava acontecendo. 5, 6 anos. E eu não podia correr, então eu não brincava de pique, pique-bandeira, tudo que era em grupo que demandava esforço físico, eu estava fora. Então, como eu não brincava, como eu não entrava, não era convidado para as coisas mais óbvias, as coisas mais sofisticadas da época, então eu nem era convidado. Então, bola de gude, que eram poucas pessoas que tinham, rodar peão, soltar pipa nem pensar, até porque eu não tinha como comprar. E isso me gerou algumas dores e chegou ao ponto de eu querer me tirar minha vida. Eu era uma criança que já pensava em suicídio. Como se não bastasse tudo isso, meus pais brigavam demais. Meu pai bebia e meu pai batia tambor, minha mãe também era dessa coisa aí de espiritismo. E eu via imagens à noite dentro de casa. Eu já contei para alguns aqui, eu vi meu telhado, no lugar do telhado eram pessoas formadas. Eu vi as imagens que a minha mãe jogava no meu pai vindo para cima de mim à noite. E quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais se separaram. E aí, numa família de 7 filhos, eu era o 7º filho. E meus irmãos todos desenvolvidos, namorando, saindo, se mudando, casando. Eu era a preocupação da vez. Só que eu, sendo a preocupação da vez, não tinha tempo de estarem preocupados comigo porque estavam se separando, eles tinham que resolver a vida deles. Pelo menos na cabeça deles era assim que eles pensavam. E eu ficava meio que... ficava com um, ficava com outro, perdi anos de escola, perdi meus estudos, perdi muito dos meus estudos por conta disso. E tive vontade de realmente tirar a vida. Eu não sei de onde veio, mas eu tinha um canivete bonito, com a lâmina dessa largura, que era o meu confidente. Eu deitava na cama, olhava para ele, ele olhava para mim, e eu perguntava, é hoje? E aí, não, hoje não. Mas por vezes eu pegava, eu abria, passava o dedo na lâmina. Pô, vai doer esse negócio. Mas era a vontade que eu tinha. Eu não tinha amigos, eu não tinha os pais presentes, eu não tinha os irmãos presentes. E eu era calado demais, eu não falava, não reclamava, eu mal chorava. Esse era eu. E como se não bastasse, meu pai, na tentativa de me manter numa escola, me colocou numa escola. E nessa escola tinha uma professora que se amarrava na minha. E de mais uma menina que tinha na classe. E ela fazia exatamente o que eu vou fazer agora aqui com alguém que tem intimidade. Vem cá. André Felipe, vem aqui. André, você não tem outra roupa, não? Você toma banho, André? Você toma banho? Você não tem outra roupa, não? Seu preto sujo. Seu preto sujo. Olha que preto imundo, sujo. Vai. Vai sentar, André. Vai sentar, André. Senta, André. Senta, André. E fica aí. E fica aí. Dia sim, dia não, quando dava na telha, ela fazia isso comigo. Ela fazia questão de me exibir desse jeito quando não tinha outro professor perto, quando não tinha diretora perto. Quando tinha algum outro funcionário, ela me chamava e me abraçava. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Não entendia mesmo muito bem o que estava acontecendo. Depois de adulto, eu vim falar disso depois, eu vim falar disso há poucos anos atrás. Eu vim falar disso numa matéria de uma revista que queria saber da minha história e eu contei pela primeira vez isso. E minha mãe só veio saber disso agora. Ela não sabia. Minha família não sabia. E comunidade pobre, depressivo, pais separados, discriminado,
isolado. Isolado o tempo todo. Em toda essa família conturbada, eu tinha um irmão que era liga. Era o irmão que estudou até fazer concurso, trabalhou, comprou uma casa, namorou, casou. Era o irmão. Isso dentro de uma comunidade é difícil de acontecer. Estudar direitinho, trabalhar, namorar, casar com cerimônia na igreja, comprar uma casa e morar. Isso era a glória. Tínhamos um irmão dos 7 assim, até onde me lembro. E esse irmão, ele me sentava na frente dele e ele falava tudo para mim, como se eu fosse um adulto. Ele dizia: olha, acontece isso, seu pai faz isso, o seu tio fez isso com a sua irmã fez isso, seu sobrinho fez isso, seu pai fez isso, sua mãe fez isso. Ele me contava tudo. E eu só vim discernir o que ele me contava depois de adulto. Esse era o irmão que era o orgulho da nossa família. É o irmão que eu queria estar sempre perto, é o irmão que eu queria sempre ver, e todos também pensavam dessa forma. Mas esse era o mesmo irmão que tinha uma arma e andava com a arma muito bem arrumado, muito metido, né? Bem arrumado, e andava com uma arma e também usava drogas, esse irmão. Nunca foi bandido, mas andava armado e usava drogas. E tinha um bandido onde eu morava que tinha o mesmo perfil do meu irmão. Meu irmão não levava desaforo para casa. Ele era muito na dele, mas pisasse no calo dava ruim. E tinha um bandido na Barreira do Vasco com esse mesmo perfil. Um não se dava com o outro, porque eles eram os mais bem arrumados, os mais populares na Barreira do Vasco. Eles disputavam roupa, pra você ter ideia. E um belo dia, o inevitável aconteceu. Um esbarrou no outro. E aí? O bandido naturalmente andava armado. Meu irmão também andava armado. Um puxou a arma pro outro. O bandido matou meu irmão. E isso seria trágico o bastante até. Isso bastaria para desabalar, para desestruturar mais ainda a minha família. Mas não parou aí. O bandido matou meu irmão. Logo em seguida, meu pai foi olhar o que estava acontecendo. Viu meu irmão no chão. Viu o bandido. Pegou a arma do meu irmão e matou o bandido. Eu fiquei tentando... eu tenho levado esse testemunho nas igrejas e esses dias eu fiquei tentando comparar algum personagem da Bíblia com essas minhas passagens, com coisas que passei. E eu não sei porque me veio Mefibosete, que perdeu as pernas, né? Perdeu o movimento das pernas, na verdade. Mefibosete não teve infância. Ele não podia brincar, ele não podia correr. Não é verdade? Eu tive pessoas durante a minha vida que foram cuidando de mim enquanto meus pais resolviam a vida. Eu tive pessoas que passaram por minha vida. Eu quebrei o braço 2 vezes, tá? As 2 vezes que eu quebrei o braço, eu fiquei com o braço quebrado, andando para lá e para cá com uma fralda amarrada. Não sabia que tinha quebrado o braço. Só andava com o braço quebrado para lá e para cá. E as pessoas sábias de onde eu moro diziam assim: rapaz, isso aí tá só fora do lugar, rapaz. Você tem que fazer assim, ó. E volta. Olha como é que Deus cuida. O que eu faço hoje? Imagine eu sem um braço. Dava para tocar teclado? Ou violão, ou bateria? Será que eu conseguiria? Até nisso Deus cuida. E do nada, alguém passava: rapaz, o que é isso aí no seu braço? Não sei. Vem cá, vou no hospital. Pessoas que eu nunca mais vi na vida me levaram no hospital e eu tive o braço, tive os cuidados, né, braço engessado e tal. E aí minha mãe: ué,
que houve? Meu pai também. O que aconteceu? Quebrei o braço. Ah, estava quebrado. Tá. 2 vezes. O diabo tenta, né? Mas Deus estava desenhando realmente meu destino. Para que eu pudesse estar aqui hoje contando isso para vocês. Com certeza vocês têm histórias parecidas. Cada um tem a sua história. Eu tenho meu testemunho e consigo enxergar as bênçãos de Deus. Hoje eu consigo enxergar. Minha vida agora eu posso ver. Se não fosse você, hoje eu consigo enxergar. E com isso eu fui percebendo que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não estava me encaixando em lugar algum. Eu não tinha colega. Na escola eu era um Zé Ruela à esquerda. Não conseguia acompanhar os exercícios porque minha cabeça estava em outro lugar. Eu mal entendi o que eu estava fazendo na escola. E eu não tinha brinquedo. Todo mundo tinha brinquedo, eu não. Eu ganhava um carro de bombeiro no final do ano e aquilo era pro ano todo. Uma criança de 7 anos, quanto tempo dura um carro de bombeiro, gente? Vamos combinar. Eu podia ser quietinho, mas eu também brincava. Eu fuçava e eram meus brinquedos. Então eu tinha que fazer meus brinquedos. Já que eu não tinha, não podia comprar. Meu pai era carpinteiro, marceneiro. E sempre tinha um pedacinho de madeira jogado lá pela casa. Isso aí eram meus brinquedos. Fazia castelinho, fazia bonequinho, fazia carrinho. Pegava lata de óleo, recortava e fazia avião. Quem tem mais de 40 lembra, né? Que fica girando assim, negócio feito de lata com a hélice. Eu olhava, pô, dá para fazer isso aí. Catava a lata, cortava e fazia. E com isso, os brinquedos que eu fazia começaram a ficar mais interessantes do que os brinquedos que eram comprados. Aí eu comecei a chamar a atenção. Aí as pessoas já queriam se aproximar de mim. As crianças já queriam se aproximar de mim pelos brinquedos que fazia. Com isso, eu comecei a entender o que era liderar. Porque a partir daí, eu fazia revólver de polícia e ladrão, camisa de futebol, os brinquedos de carrinho, tudo quem fazia era eu. Pista para brincar com a chapinha, eu desenhava, fazia ponte, cavava, fazia túnel, tudo, eu fazia tudo. Minhas brincadeiras eram top. E aí toda a criançada era minha turma. Já estavam todos comigo. Então o revolvinho que cada um queria, eu fazia, emprestava para todo mundo. Acabou a brincadeira, me dá aqui, guardava, senão no dia seguinte eu não tinha ninguém. No futebol era assim. No futebol é a mesma coisa. Pegava a camisa, pintava, botava a camisa 10, todo mundo era camisa 10, principalmente o mais fraco. O mais fraco era o primeiro camisa 10. Tinha primeiro camisa 10, segundo camisa 10, terceiro camisa 10. Mas todo mundo era camisa 10. Todo mundo tinha valor nas brincadeiras que eu liderava. Com isso, a minha infância que estava quase indo embora, ela se prolongou. Eu era um menino de, 14 anos brincando ainda, com crianças menores. Mas eu era o líder das brincadeiras. Eu adorava aquilo, meu Deus. Que sensação maravilhosa. Bom demais isso. Em meio a tudo isso, eu andando na rua, eu tropecei numa flauta, essas de plástico, flauta doce. Tropecei numa flauta sem o bico, peguei, levei para casa, lavei e comecei a tocar. Estava tocando Noite Feliz, Asa Branca, comecei a tocar. Aí a escola viu, opa, Dia dos Pais, André Felipe, Dia das Mães, André Felipe, Páscoa, André Felipe. E eu percebi que eu cantava também no tom, o negócio dava certo, ficava bonitinho. André Felipe no coral, André Felipe na Páscoa, André Felipe no Dia dos Pais, André Felipe no final do ano, André Felipe. Festival da Canção, André Felipe. Fui parar no João Caetano, Teatro João Caetano, representando o Rio de Janeiro, num Festival da Canção, numa música que eu fiz. Eu escrevia para poder me expressar, porque eu não sabia falar. Eu tinha uma revista em quadrinho que eu mesmo fazia, que chamava Turma do Felipe. Tinha um Super Felipe, eu voava, tinha um Super Felipe. E o Super Felipe conseguia fazer tudo que o Felipe não conseguia fazer. Tudo que acontecia na minha vida real não acontecia na revista. Porque ali eu salvava as pessoas, eu voava, eu era forte, sadio, na minha revista quadrinho. Era onde eu me expressava, onde eu mostrava o que eu queria ser. Desculpa.
Enfim, na revista quadrinho também todo mundo aparecia, todo mundo tinha o seu papel. Então na escola tinha jornal, tinha notícia todo dia, tinha revista em quadrinho, tinha tudo isso na escola. Coral eu estava dentro, qualquer atividade eu estava dentro, onde eu fiquei fora por tanto tempo. E aí eu cresci. Fui crescendo. Uma senhora ouviu falar de mim na escola. O filho dela ficou vidrado em mim, sei lá por quê. Hoje eu sei por quê. Mas o filho dela falou, ele foi para casa e falou com a mãe: mãe, tem um menino lá na escola que toca e aprendeu sozinho, que botar na mão dele ele faz ritmo, ele bate palma, ele bate o pé, ele assovia, ele faz tudo. Mãe, esse menino é demais. E a mãe foi lá me conhecer. E aí ela conversou comigo e ela perguntou: o que você quer? Eu disse: eu quero uma flauta profissional, que é a flauta transversa. Eu ouvi as pessoas falarem que a flauta mesmo é essa que tinha de plástico não valia nada. As pessoas diziam isso para mim: essa aí todo mundo tem. Mal sabia que eu só tinha aquela que eu achei na rua. Essa aí todo mundo tem. Mas tem aquela que é de metal, que é super cara, que é feita de prata, que é feita de ouro, etc. E me encheu minha cabeça. Eu nunca imaginei que fosse ter um instrumento desse. Mas aí essa mulher foi lá e ela perguntou o que eu queria. Eu falei. E aí quando eu falei, ela: vou te dar. Quando ela falou: vou te dar. Imagine aí, segunda-feira ela falou isso. Marcou comigo quinta-feira para comprar. Tu acha que eu dormi? Dormi lá. Fui para casa e fiquei imaginando: eu vou ter uma flauta transversa, vou ter uma flauta transversa. Chegou a quinta-feira. Eu parecia um zumbi, mas estava adrenalina total. E saímos para comprar a flauta. Nem eu sabia onde vendia e nem ela. Ela não entendia nada de música. E a minha música que eu tinha era a minha flauta de plástico. E aí a gente começou aí, como se fosse hoje. Fomos na Casa Rebaía, Ponto Frio. A gente não sabia que existia loja de instrumento musical. A gente não sabia. Não é como hoje, que tudo vem da China, que é mole, você entra na internet, compra no Mercado Livre e está de boa. Não existia isso. E aí ela já desistindo de andar o dia todo andando comigo. E eu já chorando e pensando: mais uma coisa que dá errado na minha vida. Fui enganado pelo destino, já frustrado. Entramos na Mesbla da Tijuca. Uma Mesbla que tinha 2 ou 3 andares. E aí estamos andando na Mesbla, eu estou vendo roupa, brinquedo. Eu não quero brinquedo não, eu quero flauta. E não tem. E aí na vitrine assim, tinha um pandeirinho de plástico, um monte de brinquedo de criança, de instrumento de música de criança. Aquele saxofone amarelo, que toca a música sozinho, e tinha ali uma escaleta. Olha Deus trabalhando na nossa vida. Escaleta. O que é uma escaleta? É um instrumento de sopro de tecla. É um teclado que você sopra para tocar. Ela olhou para aquilo, viu que era bonitinho, ela olhou para mim. Eu queria levar alguma coisa para casa, porque eu nunca ganhei nada. Ela olhou para mim: quer? Me deu a escaleta. Pensa numa criança que pega uma flauta transversal e vai aprender sozinho. Não ia aprender nunca. Está entendendo como é que Deus agiu? O que eu toco hoje? A escaleta também. E aí levei aquilo para casa e comecei a tocar, e tocar, e tocar, e tocar. E eu tocava. Aquilo é feito para solar, né? Tocar um dedo de cada vez. Eu comecei a botar 2 dedos e falei: legal isso aqui, rapaz, se encaixa assim. 3 dedos, eu comecei a montar acorde, sem nunca saber o que era acorde na vida. Eu comecei a fazer acorde musical, botava uma mão inteira, eu via que não dava, botava a outra mão também, que ia soprar ao mesmo tempo. Esse negócio não dá pra mim não, tem que dar um jeito. Eu lembro que eu arrumei um secador de cabelo, desse motor, peguei um motor de secador de cabelo, botei onde soprava para poder tocar igual um teclado, porque eu já ouvi dizer que existia teclado. E fazia mais barulho do que do secador do que o teclado em si. Mas eu entendi que eu conseguia fazer aquilo com as 2 mãos. Caramba, é um teclado agora. Tem que ter um teclado. Teclado legal. A flauta já ficou no passado. A flauta ficou um sonho que eu teria no futuro. E aí comecei a vender doce. Eu já vendia doce sempre, mas dessa vez eu comecei a vender doce para comprar o teclado. Naquela época era o dólar, era inflação de 30% ao mês. O dólar subia todos os dias.
Então eu tinha o dinheiro hoje, amanhã eu não tinha. Amanhã eu tentava juntar, não conseguia, não tinha. Até que chegou um cara que ficou com pena de mim. O teclado era $100, eu tinha 98 e alguma coisa, e ele, toma. E vendeu. Eu nunca conseguia chegar no valor. E ele me vendeu o teclado e já fui eu tocar teclado, sem saber o que era teclado também. E com isso, eu vou tentar encurtar. Comecei a tocar pagode, num grupo de pagode perto da minha casa, até que chegou um outro grupo chamado Chocolate Sensual. É engraçado, mas o nome era esse mesmo. Amados, para encurtar e não tomar tempo para vocês assistirem o filme, eu gravei um CD com esse grupo. Eu toquei junto com a Alcione. A Alcione tem uma faixa no meu CD. Eu toquei com o Bebeto, eu toquei com o Negrito do Júnior, eu toquei com o Molejo, eu toquei com esse monte de grupo aí. E não era eu. Não era eu que estava ali. Estava perdendo a minha identidade num mundo que não era o meu. Embora a minha família seja de sambista, não era minha. De fato, não era minha. E eu decidi, no auge, né, da minha carreira, eu decidi deixar o grupo. E nesse período eu já estava com a minha digníssima aqui e fiz algumas besteiras porque estava perdendo a minha identidade. Eu fiz, ela não. E eu larguei mão, e dias depois eu estava dentro de uma igreja e estou até hoje servindo a Deus. Entendi porque passei onde passei. Eu conheci muitos músicos excepcionais. Quem gravou meu CD foi o Roberto Menescal. Pense. Então, assim, eu tive muitas aulas. Eu nunca consegui pagar uma aula de música para mim. E hoje, de vez em quando, eu pego umas crianças e digo que estou dando aula para elas de música. Atualmente, eu estou como professor do Senai de câmera, e aqui eu já estou cortando um monte de coisas de câmera no Senai, mas o ciclo de tudo isso só se fecharia para mim se uma coisa acontecesse que era muito improvável, mas não impossível. Não é impossível para Deus, amém? Eu queria dar aula, ser chamado de professor na escola onde eu apanhei. Aí sim, meu ciclo se fecharia. Tem mais um slide aí que fala de sucesso e tal. Meu sucesso é Cristo. Eu nunca quis procurar sucesso. Eu quero ser importante, que é bem diferente de ser famoso. Eu nunca liguei para a questão de ser famoso. Tive oportunidade para isso e não quis. Mas importante eu sempre quis ser. Entendam o que é ser importante e não famoso. Se alguém passar mal aqui agora e for para um hospital, se não tiver uma enfermeira lá que sabe dos procedimentos iniciais para você ser atendido depois, você vai ficar passando mal. Olha a importância que aquela pessoa que você mal sabe o nome, nem sabe o nome dela, tem. Médicos Sem Fronteiras, etc. Pastores pregando nas igrejas e pessoas dormindo. Que importância tem a palavra no nosso coração? Que é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de mente. Olha a importância desses homens que sofrem, ninguém nem fica sabendo. Tem que ficar bem o tempo todo, tem que estar sorrindo o tempo todo. E sofre tanto quanto nós. Melhor, sofre bem mais do que nós. Porque muitas das vezes toma nossas dores. Então é bem diferente do que ser famoso. Ir para a TV e de repente se enveredar para a política, enfim. Esquecer que é pastor, por exemplo. Mas é bom servir a Deus, é bom estar nessa posição, e eu quero fechar. Tinha um monte de versículo para citar aqui, nem vou, por causa do filme. Eu fui contratado para essa escola. Pode aplaudir ao Senhor, por favor. Esse é o meu milagre. Botar o pé naquela escola e as crianças me chamarem de professor. E sorrirem para mim. Esperarem por mim. E pedir para eu não ir embora. Quando eu entrava lá, eu não queria nem ficar.
Não tinha como querer ficar num lugar como aquele. Não foi só isso, não. A direção da escola, eu fiquei sabendo, estava me procurando há meses, porque queriam se desculpar, eles não sabiam o que acontecia. E me deram lá uma medalha, me deram um livro, enfim. Essa escola está fazendo 50 anos de idade. Me chamaram para pedir desculpas. Não só isso, me contrataram e eu estou lá. Eles querem fazer alguma coisa, algum projeto, para eu ficar lá. Me querem lá. Então, realmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fui muito envergonhado, mas Deus hoje me dá dupla honra. Eu tenho certeza que Ele faz isso na tua vida, vai fazer isso na sua vida. A partir do momento que você entende o que Deus quer para você, porque às vezes a gente tá olhando para a questão financeira, está olhando para a fama, está olhando para a honra, às vezes sem necessidade. Mefibosete, ele foi honrado, amém? Todo mundo conhece a história de Mefibosete, amém? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, conta o que aconteceu com ele, que ele perdeu as pernas. Mas, quando Davi chama ele, e a palavra diz, e ele sentou à mesa com o rei, como um de seus filhos. Mefibosete queria uma família. As pessoas que cuidavam de Mefibosete nem são citadas mais depois disso. É como essa pessoa que me pegou e me botou no hospital e mandou que eu engessasse o braço. Eu nunca mais vi, eu não sei nem quem é, não sei o nome, não tem nem como agradecer hoje, porque eu não faço ideia de quem seja. Deus envia pessoas para estar nos auxiliando realmente. Precisamos ter os olhos abertos. Mefibosete foi honrado, sentou à mesa do rei Davi na época. Mas a história dele não acabou aí, assim como a minha história não acabou aqui. Eu tenho minhas necessidades ainda, eu tenho dificuldade financeira ainda, mas eu me sinto vitorioso, porque Deus mudou meu caráter, Deus moldou o meu caráter. E o que Deus fez com o Mefibosete, eu penso que o que Deus quer mostrar para nós, através de Mefibosete, é o caráter dele. Sabe por quê? Porque Ziba, o mesmo que falou onde ele estava com as posses de Saul, e Mefibosete estava lá, largado. Depois que Ziba falou para o rei que, tem Mefibosete ali, o rei Davi procura, tem mais alguém da família de Jonatas? E aí Ziba diz, olha só, tem Mefibosete. Mas ele estava ele não podia estar cuidando de Mefibosete já, porque não estava cuidando de Mefibosete. Ele só falou que tinha. O que rei Davi fez? Olha só, Ziba, tudo que era teu agora é dele. E mais, você, seus filhos e seus servos vão servir a ele. Honra, amém? Honra. Honra. Mas logo depois, Ziba inventa uma história para quebrar Mefibosete. Ziba diz, depois que o rei Davi foge para não entrar em confronto com o filho, na revolta de Absalão, o rei se afasta, e aí Ziba vai lá, puxa o saco dele, leva mantimentos para ele, e diz, olha só, Mefibosete está dizendo que o reino agora é dele. Mentira. Mefibosete mostra que ele não queria nada do que ele recebeu, mas ele queria uma família. Quando o rei volta, ô Mefibosete, o que você fez? Você está falando isso? Não, Ziba te enganou, me enganou, porque eu dependia dele para montar para ir até o Senhor, não podia, eu não ando. Ziba te enganou e me enganou. Mas Davi ainda assim, coração duro, olha só, tudo que é teu agora vai dividir no meio com Ziba. O que Mefibosete faz? E aí você entende o caráter dele. Rei, olha só, deixa ele com tudo. O que importa é que o Senhor está bem e voltou em paz. Eu quero estar contigo. Olha o caráter de Mefibosete. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Deus, Ele molda nosso caráter através das coisas que passamos. Basta que eu e você consigamos entender, consigamos ter essa visão. E é difícil ter essa visão. Eu não consigo compreender Jó, não. Sinceramente, não consigo perder os filhos. Eu não consigo entender. É difícil demais. Mas foi Deus que quis assim. Ele diz que não tem culpa. Na mesma hora que ele fala que não tem culpa, ele diz, mas quem pode livrar das tuas mãos? Jó fala isso. Mas ele diz, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa em nada disso que está acontecendo. Mas, amém? Amém? Eu vou encerrar por aqui.
pra gente poder assistir o filme. Tá bom?